Imagina você hoje acordar de manhã cedo, com vontade de comer um croissant, mas não um croissant qualquer, um croissant numa boulangerie específica em Paris. E aí você resolve, vou pegar o meu jatinho e vou direto para Paris, para poder comer exatamente esse croissant. E aí você resolve do nada que tá chato Paris, vou dar uma voltinha em Mônaco. Ir lá num cassino, ver uma galera, e aí você pega esse seu mesmo jatinho e vai embora para Mônaco, sai do aeroporto, pega a sua Lamborghini, chega em Mônaco, tem a melhor experiência, toma os melhores champanhes, a sua Hennessy. E aí, Carol, gostou da ideia? Gostei, amiga. Isso daí é o que? É realidade paralela? Ou é é uma coisa possível, viável? Onde é que você está querendo chegar? É uma coisa possível. Se você é isso realmente o que você quer, é uma coisa possível. Se você está inteira nessa experiência, né? Uma coisa que é importante as pessoas entenderem é assim, ó, como é que você se sente em ouvir isso que a Meia acabou de descrever? Quais emoções que essa experiência, essa imersão, né, que ela criou, te trouxe? Se você não conseguiu se perceber, se vigiar, volta e vale a pena você mergulhar nessa experiência que ela fez, nessa imersão que ela fez e perceber quais emoções primárias que isso te traz. Porque, por exemplo, se te trouxer um sentimento tipo, ai, gente, que exagero, que palhaçada, pelo amor de Deus, não que seja certo que esteja errado, mas simplesmente é uma realidade que você está afastando de você. Se está tudo bem, porque isso não tem a ver com o que você quer vivenciar, beleza. Mas se é uma coisa que você quer vivenciar, isso é um mau sinal. Na verdade, o nosso assunto de hoje é sobre energia, é sobre dinheiro, e o que a Meizinha estava tentando fazer com essa introdução é entender que dinheiro é sobre experiências, é sobre você experienciar o que você quiser. Você pode ficar numa casinha de sapê no meio da floresta, ou você pode ter o seu jatinho. Te traz a possibilidade que você quiser, te traz mais oportunidades. É isso, né, amiga? É mais ou menos isso. Não só a questão do dinheiro em si, porque dinheiro, como a Carol já disse, tira energia. Então, vou focar muito na questão do dinheiro físico, que a gente só pode se proporcionar tais experiências se a gente tiver essa quantia física de dinheiro, o que não é necessariamente real. Você gostou de estar nesse cenário que eu criei? Foi bom estar nesse cenário? Não necessariamente você precisa ter o dinheiro de todo mundo que está lá para poder vivenciar esse cenário. Às vezes você pode conhecer alguém que pode te proporcionar isso, ou você pode, sei lá, ganhar um concurso e estar nesse mesmo cenário. Você não necessariamente precisa da quantia de dinheiro para estar nessa experiência e ter essa experiência. Mas, ao mesmo tempo, vamos supor, não, eu quero estar nessa experiência regularmente porque eu tenho dinheiro. E aí já é outra forma de manifestação. Uhum. Eu acho que é muito. As pessoas colocam muito essa ideia de regras, né? Tudo é muito regrado. Eu só posso ter tal experiência se eu tiver tal situação financeira. Eu só posso ter tal experiência se eu Se eu tiver. tiver tal valor financeiro também. Exatamente. É. Ou eu É. quero um nível tal de conhecimento. E não, certas experiências podem ser proporcionadas para você do nada, sem você De ter. graça. É. O que eu estava falando com a Meizinha, que eu acho importante também colocar, que quando a gente fala de cocriação financeira, a gente escuta vários tipos de experiências, né? De exercícios, tem pessoas que falam para você visualizar um valor X, tem pessoas que falam para você já focar nas experiências. Eu acho que é muito importante você tentar vivenciar as duas experiências para ver o que te ajuda a cocriar, porque eu acredito muito que cada um é um, de verdade. Mas, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de. Agora, falando com você, amiga, me deu um insight, mas vamos seguir minha linha de raciocínio aqui. Eu tenho muita dificuldade de co-criar focando em número. Primeiro, que eu tenho dificuldade de justamente entender mais concretamente o valor que eu preciso
para realizar o que eu quero. Por mais que eu faça a conta na ponta do lápis, assim. E depois eu tenho muita dificuldade de focar no número, e mesmo focando no número, visualizando, sei lá, número 28 na minha cabeça, eu tenho muita dificuldade de atrair esses 28 mil, 28 milhões, 28 que seja. Porque eu tenho muita dificuldade de co-criar dinheiro pensando em número. Eu consigo ter mais facilidade de co-criar dinheiro pensando nas experiências, na emoção, no sentimento. Então, vamos lá, se sentir milionário é muito mais fácil atrair milhões focada na emoção do que visualizando os milhões na minha cabeça. E aí o insight que eu tive, amiga, é que assim, eu sou uma pessoa que tem dificuldade com o número normalmente. O único número que eu sei de qual é o meu. Entendeu? É muito interessante que como é que eu vou ligar para mim mesma, não é verdade? Mas é o único número que eu sei de cor. Eu só consegui decorar meu CPF. Eu tenho muita dificuldade com o número. Então, talvez por eu ser uma pessoa que tem dificuldade com o número, isso já me traga dificuldade de criar número. Talvez isso também justamente seja muito da personalidade da pessoa. Mas eu queria falar que, assim, o que é número para uma energia? Como é que eu sei exatamente o quanto eu preciso certinho para mim vivenciar as experiências que eu quero? Eu acho que talvez por isso não seja o melhor caminho, entendeu? Porque às vezes aquele apartamento que eu quero que hoje, sei lá, amiga, é 5 milhões, pode ser que ele fique mais caro, pode ser que ele fique mais barato, como é que eu vou ter uma certeza absoluta do número redondo? Então, assim, o dinheiro é muito mais sobre vivenciar experiências, vivenciar emoções, vivenciar possibilidades do que o próprio valor numérico em si, né? E a questão do número também, esses dias eu estava assistindo um documentário que fala sobre o infinito, né? Que é um número que não se pode medir porque é o infinito. E aí, nesse documentário, me deu um insight muito grande relacionado a números. Com um matemático desse documentário fala um negócio muito interessante. Que os números, álgebra em si, né? Os números que a gente usa, são uma forma numerológica criada por nós, seres humanos. E se a gente fala de um contexto infinito, universal, isso não é nada, isso não significa nada, porque o infinito mais infinito é igual a zero. Então, se você está tentando manifestar alguma coisa, automaticamente você está criando uma mensagem para o universo. Se você está mandando essa mensagem na sua língua e não na língua do universo, fica muito mais difícil para o universo ter que codificar isso do que você mandando numa ideia que o universo entenda. E qual é a ideia? É energia, é emoção, é sentimento. Essa é a forma que o universo vai entender. E não uma forma muito codificada, que só você consegue entender. Porque ele vai entender, lógico, mas ele ainda vai ter um tempo para poder codificar aquilo, transformar aquilo naquilo que você quer. Entendeu? Faz muito sentido. Porque é uma linha de raciocínio muito. É igual, por exemplo, você fazer um pedido para alguém que fala grego e você faz o pedido em português. Ele pode até entender, mas ele vai ter um tempo até ele traduzir aquilo mentalmente para poder te entregar aquilo de volta. Sim. Porque a língua dele é diferente da sua. Sim. É a mesma coisa. Os números em si, todo mundo fala, o universo é todo em números. Sim, ele é todo em números, mas ele continua sendo em números específicos que ele consegue entender. Se você pegar a álgebra, que é obviamente algo extremamente humano, e joga isso para o universo, ele vai ter que ter um tempo para poder ser traduzido. Enquanto se você joga para o universo um sentimento, uma energia, porque praticamente o universo todo é regrado a energia, ele vai entender na hora, instantaneamente. É a mesma coisa que eu fazer o pedido para o grego em grego. Ele vai entender na hora. Agora, se eu fizer em português, ele vai levar um tempo para traduzir aquilo. Sim. Faz muito sentido, amiga. Então, assim, eu acho que se eu pudesse focar isso tudo numa frase, seria dinheiro é energia, é apenas isso, sem julgamento.
sem certo, errado, sem preconceito. Quando você fizer suas visualizações de dinheiro, eu acho que seria muito mais interessante você focar nas emoções, nas experiências, do que no valor redondo em si. E eu acho que é muito importante também você vigiar as crenças limitantes que você possa vir a ter. Lembra que o resultado que você está tendo na sua vida até hoje sobre dinheiro fala alguma coisa sobre você. Então, como é que você tem manifestado o dinheiro até hoje na sua vida? Ele vem com facilidade? Ele vem com dificuldade? Uma coisa, amiga, que eu percebo em muitas pessoas é uma certa facilidade de atrair dinheiro, mas que não vem através de você. A gente tem a gente conhece a vida uma da outra, eu acho que a gente tem isso, amiga. Graças a Deus nunca faltou nada pra gente. A gente tem as coisas com uma certa facilidade. Mas nem sempre a gente teve facilidade desse dinheiro vir através da gente. Uhum. E isso fala muita coisa também. Na verdade, você não tem dificuldade tanto assim de atrair dinheiro. Na verdade, aí eu acho que entra questões de baixa autoestima, talvez, de insegurança pessoal, porque o dinheiro ele vem, ele flui, mas através de terceiros. Então isso fala alguma coisa, né? Então assim, tenta entender os caminhos que o dinheiro ele percorre para chegar até você. Isso já vai te dando pistas e sinais de como você tem que trabalhar essa energia de prosperidade na sua vida, né? Eu lembro até hoje uma frase que ficou muito na minha cabeça, que a minha tia falou uma vez para mim. Ela estava limpando a carteira dela e aí ela pegou todas as notas, abriu ela assim bonitinha. Eu lembro que ela tinha voltado não sei da onde, pegou, acho que da feira, não sei, e a nota estava muito amassada. Aí ela abriu assim a nota bonitinha e eu ri e falei, olha, ela tá cuidando da nota igual um bebê. E aí ela chegou para mim e falou assim, você tem que tratar o dinheiro bem, que aí ele vai querer voltar. Se você não tratar ele bem, ele não vai querer voltar. E aí isso ficou muito na minha cabeça, porque ali ela tá falando de energia, ali ela não tá falando de dinheiro em si. Sim, sim. Ela pode ter transferido aquilo para um material, mas ela tá falando de energia. Você tratando o dinheiro bem, ele vai querer voltar. Se você não tratar ele bem, ele não vai querer voltar. Isso vem muito da questão, por exemplo, você é daquelas pessoas que adora reclamar, tipo, nossa, o salário mal caiu na conta, já tem uma semana e eu já tô sem dinheiro. Se você reclama dessa forma, significa que você não tá tratando o dinheiro bem, ele não tá ficando. E da mesma forma que você tá reclamando dele, ele não vai querer voltar. Toda vez que eu vou lá, ela vai reclamar de mim, então pra que eu vou voltar? Mulher chata, né? Eu vou voltar, porque é chata. Eu posso até voltar, mas eu não vou ficar muito tempo, porque ela reclama demais. Isso daí me lembra também uma palestra do Gasparetto. Quem tiver oportunidade de assistir, é porque eu nunca mais encontrei essa palestra no YouTube, eu acho que tiraram. Mas quem puder, é Luiz Gasparetto, Energia do Dinheiro. Ele é o filho da Zíbia, né? Também falecido, mas ele é muito engraçado. E ele fala algumas coisas sobre energia de dinheiro que eu nunca esqueci, amiga. Se eu achar, porque eu nunca mais achei, já procurei várias vezes, não achei, mas se eu achar, eu te mando. Ele fala assim: vamos pensar, ele era psicólogo, né? E médium, enfim, tudo. Aí vamos pensar se dinheiro fosse uma pessoa. Como é que seria essa pessoa? Aí ele fala assim: já percebeu como é que você fica quando você tá com dinheiro? Você fica empoderado, seguro, entendeu? E dane-se tudo, porque você tá seguro, o dinheiro deixa a gente seguro, e deixa a gente, às vezes, muitas vezes, né, por estar seguro, bem-humorado, engraçado. Então, ele falando assim, eu acho que se dinheiro fosse uma pessoa, seria aquela pessoa bem espalafatosa, bem que ri alto. Ele quase descreveu Viva Porcina Uhum. Aquela pessoa que ri alto, aquela pessoa espontânea, que anda cheia de joias, segura, não sei o que. Gente, imagina dinheiro, essa pessoa alegre, vai ficar do lado de uma pessoa, aí foi o que você falou, uma pessoa baixa astral, uma pessoa negativa, não vai, meu amor. Agora você falou isso, eu me lembrei. Faz Aquela sentido. se você tratar o dinheiro bem, não vai querer voltar. Agora, se você chega lá na casa dele, você só reclama você abre a porta, ele chega na sua casa, você só reclama da vida. Você fala do tanto de conta que você tem que pagar, que não tá te sobrando nada. Você nem oferece um cafezinho, ele vai querer ficar. Ele Ah, não vai ficar falando que dinheiro foi o que estragou o mundo, que dinheiro, o problema do mundo é o dinheiro. Sabe qual é o negócio?
o negócio do dinheiro não é nem o dinheiro, é o poder. Na verdade, o que o ser humano não sabe lidar não é com dinheiro, é com o poder. E como a gente vive numa sociedade capitalista, quem tem dinheiro logo tem poder. Nem sempre, né? Porque você às vezes tem dinheiro, mas, por exemplo, no meio de uma sociedade muito fechada, você pode ter dinheiro, mas se você for aquele New Rich, às vezes as pessoas estão cagando para tudo, né? Mas no modo geral, tirando lugares muito fechados, dinheiro gera poder. E o problema do ser humano é o poder. E continuo falando, não acho que poder seja uma coisa ruim. O problema é quando você não sabe lidar com ele. Mas vamos lá, eu acho que muito da negatividade que transferem para o dinheiro não é sobre o dinheiro, é sobre o poder mal trabalhado, entendeu? Então, assim, se você acha, se você tem medo de poder, provavelmente você vai estar tendo medo do dinheiro e provavelmente você vai estar afastando o dinheiro de você. Isso talvez seja medo de assumir responsabilidades, inclusive, também, né, amigo? Porque você, por exemplo, quando você está em destaque, você tem duas vias sempre. Quando você entra em destaque em alguma coisa, você vai ter sempre alguém que vai te admirar e alguém que vai te odiar. E você vai ter que saber lidar com os dois lados da moeda sempre. Sabe? Para você, se você decide agora, eu quero ter dinheiro, eu quero ter poder, saiba que você vai ter pessoas que vão te odiar. Você vai ter que se posicionar muitas vezes, porque você vai ter poder de decisão. É muito fácil para mim chegar e falar assim: olha, amiga, se eu tivesse dinheiro, eu hoje ia fazer coisa X, W, Z, isso, mas tô aqui falando de coisas que eu não tenho. Agora, eu tendo dinheiro na mão, será que eu vou ter peito? Agora eu vou ter que ter peito, agora eu vou ter que ser mulher para chegar e tomar decisão. Será que eu quero? Então, muitas vezes a gente trabalha e acaba não cocriando dinheiro, porque no fundo, a gente tem medo da responsabilidade do posicionamento, da responsabilidade de ter dinheiro. Isso também serve para outras coisas de poder. Ah, eu quero ser famoso. A gente já conversou sobre isso. Ah, eu quero ser famoso. Tudo bem, mas você está também disposto à responsabilidade de você ser famoso? E Você eu está... saber também a questão, tipo, quando você tem poder ou tem dinheiro, você automaticamente se torna o motivo da geração de dinheiro para outras pessoas. Porque geralmente, quando você tem muito dinheiro, acaba se tornando dono de empresa ou alguma coisa do gênero. Então, o seu posicionamento determina o salário de outra pessoa. Então, acaba que você tem uma certa responsabilidade muito maior do que só para com você. Ou seja, eu tenho essa ideia, eu tenho essa visão, mas nem sempre eu posso dizer isso amplamente para todo mundo, porque eu posso acabar ferrando? né, com o que eu tenho, eu posso acabar com tudo e acabar com o salário de pessoas que precisam de mim, ou acabar com empregos de pessoas que precisam de mim. Isso exige uma grande responsabilidade. Por isso que eu fico com muita raiva quando eu vejo, por exemplo, durante eleições ou coisas do gênero, alguns empresários se posicionando de formas tão sem responsabilidade. Porque uma coisa é você se posicionar com responsabilidade, outra coisa é você se posicionar sem responsabilidade, sabendo que atrás de você tem milhares e milhares de pessoas que precisam de você para poder ter comida em casa. Então, automaticamente, você se torna responsável por essas pessoas também. Então, o seu posicionamento, ele é muito importante. É muito fácil você dizer, se eu tivesse dinheiro, foda-se o mundo, eu vou fazer o que eu quiser. Não, nem sempre você pode fazer o que você quer. Porque a forma que você conseguiu esse dinheiro, às vezes, existem pessoas dependendo de você. Então, por mais que você esteja no topo da pirâmide, Você não está sozinho, você não está sozinho. Né? A base da pirâmide precisa de você, entende? Então, tem muito isso. Muita gente, às vezes, não quer ter dinheiro, às vezes fala que quer, mas não quer. Acha que quer, né? Acha que quer. Porque não quer ter essa responsabilidade. Então, não consegue gerar esse dinheiro porque não quer ter essa responsabilidade. E aí, quando vê alguém sendo responsável com o dinheiro deles, ou sendo responsável e tendo alguns posicionamentos, porque tem esse dinheiro, fulano é autoritário. Fulano é isso.
Não, fulano está preservando não só o dinheiro dele, mas também toda aquela base de pessoas que estão por trás dele. Então essa informação que a gente chega aqui, a conclusão é importante, amiga. Vamos repetir. Pessoas que têm dificuldade de se posicionar na vida, muitas vezes tendem a ter dificuldade de atrair prosperidade em si, ou pelo menos em maior escala, que obrigaria ela a tomar posicionamentos, decisões que no fundo ela tem medo de fazer. Sim. E é aquela questão, aquela frase que eu falei com você antes da gente começar o podcast. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Então, quando o dinheiro começa a dominar a sua vida, você se torna um escravo. Você não se torna servo dele, você se torna escravo dele. Mas aí, se você tem ele como servo, se você entende a linguagem de assumir o poder e se posicionar, ele se torna o seu servo. É aquela frase, né, amiga, de que você não trabalha para o dinheiro, você tem que botar o dinheiro trabalhando para você, né? É o que acaba, de certa forma, é um clichê, né, que todos os coaches falam, né? Você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas é real, o dinheiro tem que trabalhar para você. Mas, por favor, não entre nessas loucuras de coach aí, não. Porque isso aí é maluco, gente. Não entra nessas pilhas doidas aí, não, pelo amor de Deus. Porque é um esquema de pirâmide, vamos ser sinceros. Mas a ideia principal é essa mesmo. O dinheiro tem que trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Porque quando você trabalha por dinheiro, você é um escravo, literalmente. É aquela Aí ideia. a gente entra também, amiga, no que a gente estava falando antes de qualidade de vida, né? Vamos fazer aqui Você começou falando de um estilo de vida muito caro, né? Muito próspero, né? De você poder ir para onde você quiser do mundo com o seu jatinho, experimentar a experiência que você quiser com o seu jatinho. E antes da gente começar a fazer o podcast, eu estava falando de uma das coisas que estão fazendo algumas pessoas, inclusive eu, né, pensar mais na possibilidade de estar mais no interior, embora ainda não me sinta morando, né, num lugar, porque eu gosto de ser meio nômade, né, e tal. Como é que as pessoas estão pensando mais em vir para o interior pela qualidade de vida. E isso é muito importante a gente frisar. Dinheiro é sobre qualidade de vida. E qualidade de vida não é sobre ser caro ou ser rico. É sobre a vida sobre ser caro ou ser barato. É sobre o estilo de vida que você quer para você. O interessante do dinheiro é que você tem poder de escolha. Carol, eu quero um estilo de vida que sei lá, amiga, 15 mil por mês eu tô ótimo, beleza. Carol, eu quero um estilo de vida que eu com 40 mil por mês tô ótimo, beleza. Isso tudo traz qualidade de vida de experiências diferentes, mas qualidade de vida e experiências nem sempre fala sobre o valor, e sim sobre o que você vivencia e satisfaz a sua alma. Então, você ter o autoconhecimento de entender se para você faz mais sentido milãozinho de jatinho, ou de repente você está na sua casa de campo, mais tranquilão, tranquilona e tal. A coisa do dinheiro é que você pode mudar de ideia. Tô lá tendo a minha vida mais tranquila financeiramente, mas, Carol, tem dinheiro no banco? Vou pegar um avião e viajar. É isso que tá, que eu tô falando. O dinheiro, ele te traz possibilidades. Mas eu não gostaria que vocês ficassem escravizados, presos, de que vocês precisam ter uma vida cara e milionária. Eu acho que é muito sobre autoconhecimento. Você precisa entender se essa vida cara faz sentido para você ou não. E tá tudo bem se fizer ou não. Eu só não gostaria que vocês ficassem engessados numa imagem em que todo mundo tem que se sentir feliz e realizado no mesmo estilo de vida, gente. Cada um é um. Isso é muito importante vocês entenderem. Porque depois vocês chegam lá no alto da montanha e querem se suicidar, porque nem sempre é sobre você. Né? É muito importante ter autoconhecimento nessa escalada, né? Eu lembrei de um vídeo que eu vi no YouTube sobre pessoas que fazem esses conselhos financeiros e tudo mais. E aí eu tava vendo uma menina, uma indiana, que o pai dela é um cara muito milionário, mas ele era, tipo, paupérrimo, daqueles de viver naqueles casebres de madeira lá na Índia.
E aí ela falou no depoimento, ela fala que ela chegou uma vez pro pai dela, sentou pro pai dela e falou: pai, como é que eu consigo ter tanto dinheiro quanto o senhor? E aí ele disse uma coisa muito interessante para ela. Ele falou: minha filha, você quer ter dinheiro? Não gaste. E aí ela ficou muito tempo pensando nisso, sabe? Tipo, pô, mas nossa, que conselho bosta, né? Tipo, você quer ter dinheiro, não gaste? Como assim? E aí ela entendeu que a questão é o seguinte: existe o conto de fadas de você sair do paupérrimo para se tornar uma pessoa muito rica, mas existe uma disciplina muito grande para você chegar lá. E essa disciplina não necessariamente significa você encher os olhos de certas coisas que você acha que é ser rico. O que acontece? Ele deu esse conselho para ela, dizendo: tudo ao seu redor está te impulsionando a gastar, a usar o seu dinheiro para prazeres momentâneos, sendo que a sua ideia é ter uma vida boa numa questão de tempo, né? Num tempo. Então, não pense no seu prazer momentâneo. Pense na recompensa de um certo tempo. E eu achei isso muito interessante. Ou seja, se você quer ter dinheiro, não gaste. Não é tipo, não gaste, não gaste. Ai, se torne a pessoa mais mão de vaca da face da terra. Não. É não gaste com prazeres momentâneos. Não gaste com coisas. Mas aí é que tá a prosperidade. Aí a gente volta naquele ponto da experiência. Por exemplo, quando você fala de prosperidade, para mim não gaste, eu já desisti. Só na metade dessa frase, eu pensei assim, cara, uma prosperidade. Não é para sair tudo bem passando o rodo igual uma louca, não é isso, né? Você comprando metade do shopping, não é isso. Mas para mim, prosperidade é sobre liberdade. Você ter liberdade de gastar com o que você quer, claro, bom senso, pelo amor de Deus, é o que eu estou falando. Mas assim, você ter prosperidade e você ficar o tempo todo se tolindo, para mim, Caroline, isso para mim já não faz parte de experiência de prosperidade. Para mim fica muito claro que assim, prosperidade para mim não é dar uma de louca e sair gastando com qualquer coisa. Eu concordo, até porque nos momentos que eu me senti mais próspera na minha vida, eu entendi que eu gastava o dinheiro com mais inteligência. Mas isso não significava ficar me tolindo, não. Mas aí é que tá. Ela não perguntou pro pai dela como ser próximo. Entendi. Ela perguntou sobre ter dinheiro. Como eu faço para ter dinheiro? Entendi. Então, essa é a ideia. As pessoas colocam muito significado em coisas que não são necessariamente. A prosperidade, ela não vem com dinheiro. E o dinheiro não vem com a prosperidade. Às vezes você pode ser muito rico, mas não é próspero. Sim, é estado de espírito agora que você está falando, né? Você pode ser muito próspero, mas não é rico. A questão é que o mundo vai, e isso é uma coisa um pouco meio que budista, eu acho que até deve ser por isso, o cara é indiano, vai ver que é budista, não sei. Mas no budismo tem muito essa coisa de que a gente fica preso na roda karmática porque a gente sempre está lidando com desejo. A partir do momento que a gente tira o desejo e a expectativa da vida, a gente entra na roda do Dharma e não na roda do karma. Porque a gente vai criando karma, porque a gente vai criando desejos e vai criando expectativas. A questão é o seguinte: você quer ter dinheiro, você tem que saber que existem sacrifícios para ter esse dinheiro. E aí é que tá, as pessoas acham que, tipo, a partir do momento que eu tenho dinheiro, eu posso gastar a rodo, mas tudo tem o seu fim. Tudo tem seu fim. Nada para sempre. Então, eu ganhei milhões. Se eu continuar gastando a rodo, esses milhões vão embora de uma hora para outra. A gente tem que entender que existem certas coisas que a gente tem que ter um limite, mesmo que seja, continha infinita. Mas uma hora vai acabar, sabe? Não é infinita. Todo número é finito. Então, a gente tem que entender isso. A questão aí é essa. Ela pergunta para ele como é ter dinheiro. Ela não pergunta como é ser próspera. Ela achou que, na ideia, perguntar para o pai dela como é ter dinheiro era como ser próspero. E ele falou como é ter dinheiro e não como... Simplesmente ter dinheiro, não gastar, entendi. Entendeu? E aí é que tá, a gente tem muito essa ideia do
Ai, como é que eu consigo ter dinheiro? Aí ela acha que é um conto de fadas, né? Da princesa que finalmente pode se tornar rica e ter tudo que quer. Não, ela não está vendo aí que o pai dela teve que fazer muitos sacrifícios para poder chegar onde ele chegou agora. E provavelmente ele deve ter trabalhado demais e não gastado tanto para poder conseguir ter esse dinheiro hoje. Entende? Houve um certo sacrifício que talvez ela não esteja a fim de passar pelo mesmo. Ela quer ter só a prosperidade. Então, não necessariamente ela vai precisar desse dinheiro. Às vezes, ela pode atrair só aquela prosperidade sem precisar do dinheiro do pai. Sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu acho que a chave é o autoconhecimento. É isso que mais me preocupa. As pessoas acham que todo mundo tem que ter essa experiência agora de, sei lá, morar em Dubai. Nada contra Dubai, acho maravilhoso. Nunca fui, mas, poxa, com certeza, vamos lá, um dia quero ir e tal. Mas eu quero dizer o seguinte: não é a mesma receita para todo mundo. É só sobre isso que eu tô querendo dizer. E eu não gostaria que as pessoas ficassem engessadas. Às vezes, ser próspero para você é uma coisa, o que você faria com sua energia de dinheiro é uma coisa, o que eu faria com a minha energia de dinheiro é outra. A outra coisa que eu me lembrei importante de falar é o seguinte: como dinheiro é energia e energia é investimento, lembra que você tem uma coisa no seu corpo chamada energia vital. Isso tem um limite. E dinheiro é energia. Uma vez que você esteja encarnado, isso também inclui sua energia de vida, sua energia vital. E a maioria de nós, inclusive, precisa investir literalmente energia para trabalhar e ter o dinheiro, a não ser que você seja uma pessoa, né, já herdeira e o dinheiro já está ali. Então, eu quero dizer o seguinte: aonde você investe o seu dinheiro é literalmente um investimento de vida. Escolhi comprar esse desodorante. Não interessa se foi R$ 10 ou 10 mil. Eu estou investindo a minha vitalidade ali. Eu estou investindo o meu dinheiro ali, a minha energia ali. Então, isso é uma coisa também que a gente não percebe. Aonde você está investindo o seu dinheiro também é sobre você estar plantando sementes para a sua prosperidade. Isso é uma coisa que a gente não observa. Aí entra o problema de você sair gastando igual um louco para tudo quanto é canto. E em coisas momentâneas que não, Sim. você vai estar literalmente deixando a sua energia vital em coisa que você vai usar por um mês, né? Sim. Eu acho que também existe uma Não, coisa. se você usar por um mês, mas vi aquela coisa da experiência, né? Que te traz um retorno emocional, um retorno energético que te vitaliza. Então você tem aquela energia de volta muito maior, às vezes, que é o que a gente faz, às vezes, numa viagem, né? Por isso que a gente fala, viagem não tem preço, essa experiência não tem preço, isso é outro 500, mas eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer num objeto fútil, uma coisa, uma Você tá, blusa que vai ficar no fundo do armário. você tá usando para chamar a atenção do outro e não. Porque tá todo mundo usando, inclusive, é a É. mesma coisa. E eu acho muito interessante, porque você falou dessa questão da energia vital, de que a gente costuma, hoje em dia, principalmente, a gente tem uma ideia muito egoísta da vida. Eu acho que por a gente estar hoje parado em frente à tela de celular, essas coisas, a gente costuma pensar muito no eu. E a prosperidade em si é algo ligado muito ao próximo, e não só a você. E aí eu acho que uma das formas mais maravilhosas de se conseguir manifestar prosperidade é em grupo, em num coletivo, e não só você. E aí é que tá a principal chave para o sucesso. É as pessoas que estão ao seu lado. Por que, que as pessoas que estão ao seu lado? Porque se as pessoas que estão ao seu lado torcem pelo seu sucesso, te dá muito mais vitalidade para conseguir esse sucesso, ao mesmo tempo te dá vitalidade para torcer pelo sucesso da outra. E se você está num lugar onde você está vendo que você está se sentindo bem, confiante, a prosperidade vai vir com muito mais facilidade para você. Sim, é o bem-estar, né? Bem-estar atrai bem-estar, né? Então, eu acho que aí é que está a questão da energia vital. Você está dando energia vital e está recebendo energia vital. Sim. Se você está num lugar onde você sente que você está crescendo e as pessoas ao seu redor começam a implicar com esse seu crescimento, automaticamente você vai acabar sendo ou puxada para o mesmo estado de
Porque o universo, ele está sempre querendo nivelar a energia. Sim. Então, aqui tem uma energia baixa. Se existe uma pessoa com energia mais alta, Ela tudo vai ser sugada sem querer, mas vai. Às vezes não é a outra pessoa que está fazendo por mal, é um fato, é uma lei. Então, se você está num lugar onde você vê que você está crescendo, que você está se impondo, que você está se sentindo confiante, e ao seu lado tem pessoas que estão minando isso, tipo, ai, nossa, ela ficou metida, ai, nossa, ela nem olha mais na nossa cara. Significa que essas pessoas às vezes não é nem por maldade. Sim. Elas estão nessa energia. Então, elas vão fazer de tudo para poder balancear e te voltar para a energia delas. Amiga, você falou uma coisa muito importante. Agora eu vou frisar, vou tentar lapidar isso melhor também, dando um outro exemplo. Quando você. Vamos dar um exemplo. Sabe aqueles relacionamentos desequilibrados? Que você dá muito, recebe pouco. Aquilo com o tempo, por mais que você ame a pessoa, aquilo começa a te cansar, começa a pesar, começa a te desgastar. Aquilo se torna cada vez mais desequilibrado e você não prospera naquele relacionamento. Ponto. É a mesma coisa no dinheiro, amiga. Quando você trabalha em alguma coisa que você dá muita energia vital, mas você não é alimentado daquela energia de volta, e aí é ser alimentado não necessariamente é só o salário, né? É você ter o reconhecimento, você se sentir valorizado. Se você não tem um relacionamento equilibrado com a fonte de prosperidade, ou seja, com o emprego que você tem, com o propósito que você está alimentando ali junto com o seu trabalho, a chance de você não prosperar efetivamente, não só do salário, mas da saúde, é muito grande. Então, vamos lá. A gente, às vezes, está numa empresa que você está ganhando muito bem, mas você está perdendo a sua saúde, porque você não está recebendo a energia vital de volta, você não está recebendo reconhecimento, tô trabalhando para um banco, tô ganhando 30 mil por mês, mas, cara, aquilo ali não tem nada a ver com o meu propósito de vida, aquilo está me matando um pouco por dentro. Agora, quando você, às vezes, está trabalhando em alguma coisa que, por mais que você ganhe até menos, você tem o reconhecimento das pessoas, você se sente alimentando a sua alma, tem a ver com o seu propósito, cara, o dinheiro rende mais e a chance de você, de fato, começar literalmente a ganhar mais financeiramente é muito grande, porque entra o bem-estar e você começa a trabalhar mais, você começa a se dedicar mais. Então, entra até a questão da lei da atração. O dinheiro é associado a prazer, o seu trabalho é associado a prazer. Então, o que você está falando justamente dessa energia vital de volta, né? Que é o que você está falando. Você está cercado num lugar que te devolva aquilo que você está dando, porque aí Sim. acaba que você recebe a energia vital, dá a sua energia vital e você acaba transferindo essa energia para quem realmente também gostaria de receber, e assim sucessivamente, e vai crescendo junto, porque a gente acaba entrando essa energia pesada que a gente coloca em cima do dinheiro, em cima da prosperidade, é uma energia que realmente é uma energia comunitária. Isso foi nos ensinado de família e a gente transfere isso porque a gente, para estar naquela linha de energia, aquela linha energética, a gente teve que ser ensinado e doutrinado daquela forma. Então, quando a gente começa a sair um pouco daquela linha, todo mundo à sua volta que está naquela linha vai querer te fazer voltar para aquela linha energética de novo. Então, eu acho que é natural, até mesmo, vamos colocar isso numa questão de emprego. Você está numa empresa onde todo mundo ali tem uma noção de que tem que ser feito daquele jeito. E aí você vem com uma ideia maravilhosa e fala, não, gente, vamos fazer diferente, porque vai dar certo e vai ter mais lucro para a gente. Se todo mundo está acostumado a ficar naquela linha, eles vão puxar você para volta para não vai dar certo, não vamos tentar, não vai ser legal, que não sei o quê. E você vai perdendo essa energia vital. A partir do momento que você se entende, não, peraí, não é aqui que eu tenho que ficar. Estão tentando me puxar um pouco para a mesma linha de sempre. Então, eu tive essa ideia maravilhosa. Talvez eu possa mostrar essa ideia para pessoas que estão na mesma linha de raciocínio que eu. Ou a mesma coisa, vamos supor, eu quero
prosperar fazendo, sei lá, tipo, velas aromáticas. Vou começar um projeto de velas aromáticas no meu Instagram. E aí todas as minhas amigas em volta estão assim, não vai dar certo, hoje em dia tem tanta coisa no Instagram, é mais difícil, não sei o quê. Presta atenção. Às vezes você tá dando a sua energia vital para um grupo que não tá tão assim te dando a sua energia vital de volta. Talvez você tenha que conhecer novas pessoas, talvez até clientes, que vão estar te dando essa energia vital necessária para que você continue esse projeto. E é uma coisa que você quer fazer, automaticamente vai fluir. Não tô dizendo que, tipo, todos os seus amigos são ruins e querem o seu mal. Não, às vezes nem é por mal, às vezes é propriamente pai e mãe faz isso. Eu vejo muita assim, coisa de pai e mãe, de medo, inclusive, de ficar sozinho. E por mais que, por um lado, quer que os filhos prosperem e tal, por outro lado, não quer viver o síndrome do ninho vazio. Ou não quer perder completamente o controle sobre os filhos. E lembra, dinheiro é poder também de você sair de casa e você fazer o que você quiser, inclusive o que eles acham um absurdo, eles não te criaram para isso, Maiara. Então, Exatamente. assim, às vezes até as pessoas que mais amam a gente pesam a nossa energia de liberdade, na verdade, né? Então, assim, às vezes não é por mal, gente. Às vezes é mais por questão de que talvez a gente tem que entender que a vida é feita de ciclos. E às vezes você tá num grupo e você sente que o ciclo tá terminando. Opa, eu não pertenço mais a essa energia aqui. Não necessariamente significa que aquelas pessoas, sabe, saíram da sua... Odeiem você, né? Elas não saíram mal, mas é porque você sente que a validade daquele momento acabou e você precisa Sim. agora começar uma nova temporada, né? Tipo, Uma nova temporada da sua vida. E que talvez alguns personagens tenham que ficar para trás. Exatamente. E aí que tá a energia de prosperidade, é você entender que às vezes algumas temporadas acabam, que você precisa começar outras novas. E aí vai vindo novas experiências, novos lugares, novas pessoas, mas sempre em comunidade, gente, por favor. Saco vazio e sozinho não vai parar em pé. Não, inclusive, energia, lei da atração, é coletiva. A gente literalmente entra na vida um do outro para apontar coisas. Eu atraí sei lá, um acidente de carro. Às vezes aquilo ali pode ter alguma coisa a ver com alguma cocriação sua. É meio duro falar isso, né? Foi um péssimo exemplo, mas é verdade. Às vezes acontece uma coisa ruim e a gente pensa assim, como é que eu atraí isso? Mas infelizmente, né? Então, assim, na verdade, a própria lei da atração é coletiva. Você atrai pessoas, as pessoas estão, até karmicamente falando, né? A gente se atrai para limpar karma, tarará, então é tudo sobre o coletivo, no final das contas. Mas é um coletivo que fala sobre nós, né? E aí tá, é aquela coisa, gente. Não é à toa que as antigas religiões sempre se juntaram para poder fazer suas preces. É a bendita da egrégora, né? Quanto mais gente querendo uma coisa num lugar só, ou querendo junto e pedindo junto, mais aquilo acontece. Eu sei a frase, mas eu não lembro exatamente as palavras, né, que Jesus colocou na Bíblia quando tiver mais de uma pessoa, como é que é? A palavra certinha da Bíblia, eu não me lembro, amiga. Também não lembro, não, Carol. Que vergonha. Mas, enfim, a essência é quando tiver duas pessoas ou mais rezando, Jesus Cristo ele vai estar presente. Eu não me lembro agora exatamente qual as palavras certas da Bíblia, né? Mas, assim, o próprio Jesus Cristo deu, né? Aí cada um tem a sua interpretação da Bíblia, né? Mas deu vários insights, assim, na nossa opinião, também sobre a própria lei da atração, né? É, tudo no coletivo é mais poderoso. Então, eu acho que é uma das coisas que ultimamente eu ando pensando muito sobre essa questão da gente estar muito egoísta e egocêntrico. A gente está muito no eu, eu, eu. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco mais para o coletivo, sabe? Pensar que é muito mais fácil fazer as coisas em conjunto do que sozinho. Verdade. E as coisas em conjunto, elas não só fazem as coisas acontecerem mais rápido, mas você alimenta e é alimentado também. O próprio relacionamento, né, amiga? Fala de união e as pessoas estão cada vez mais sozinhas dentro dos próprios relacionamentos, né? Uhum. Isso já é
um reflexo disso. É isso, amiga, eu não tenho mais nada para acrescentar. Você quer acrescentar alguma coisa que você acha importante? Não, Então, acho que é isso, né? é isso aí. Então é isso, meus amores. Achei que a gente teve vários insights importantes hoje. Espero que vocês gostem, que vocês anotem as coisas que vocês achem mais importante. Um Uhum. beijo, meus amores. Obrigada. Fiquem com Deus. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É isso. Beijinho, amores. Beijinhos.